Vamos continuar falando sobre as ações penais. Dentro das ações penais, na nossa classificação da ação penal como pública ou uma ação penal de iniciativa privada, obviamente nós temos regras inerentes a essas ações penais. Nas ações penais públicas, incidem 3 princípios essenciais. O primeiro é o princípio da oficialidade. Pelo princípio da oficialidade, nós entendemos que a ação penal pública ela é exclusivamente oficial. O titular é o Estado, a administração. Então, é uma ação que ela não fica a cargo do particular. Temos, em segundo lugar, o princípio da obrigatoriedade. Pelo princípio da obrigatoriedade, nós entendemos que o Ministério Público é obrigado a propor a ação penal pública sempre que houver justa causa, ou seja, não há discricionariedade. Temos, em terceiro lugar, o chamado princípio da indisponibilidade. Pelo princípio da indisponibilidade, nós precisamos entender que o Ministério Público não pode abrir mão de uma ação penal pública já proposta. Ele pode deixar de recorrer, ele pode pedir a absolvição, mas ele não pode renunciar o direito de denúncia. Ele não pode perdoar, ele não pode simplesmente abrir mão da ação penal em curso. Não pode desistir dela. Esses 3 princípios, eles se aplicam tanto ao caso da ação penal pública incondicionada, voltando, que é aquela que é de titularidade exclusiva do Ministério Público, que independe da vontade da vítima, que o Ministério Público está livre para atuar, que é a regra do Código Penal, né? Quando o crime nada fala, a ação penal será pública incondicionada, quanto esses princípios também se aplicam aos crimes de ação penal pública condicionada à representação ou requisição do ministro da Justiça. No caso das ações penais públicas condicionadas, nós precisamos entender o que seria essa representação do ofendido e essa requisição do ministro da Justiça, que são nossas condições de procedibilidade. Quando falamos da representação do ofendido, nós falamos de uma representação que é apresentada pela vítima para que seja proposta a ação penal pelo Ministério Público. Essa representação, ela não requer nenhuma formalidade. Ela pode ser apresentada simplesmente através de um boletim de ocorrência, ou através de uma petição formal, ou através de uma declaração da vítima quando ela for ouvida. Não exige uma formalidade específica para essa representação do ofendido. Essa representação do ofendido, ela é destinada tanto à autoridade policial, quanto ao Ministério Público, quanto ao juiz. Isso é indiferente, pois nós não temos um procedimento formal específico para uma representação do ofendido. A única coisa que a gente precisa ter em mente é que a representação do ofendido ela é retratável, mas ela é retratável até o oferecimento da denúncia. Lá no artigo 25 do Código de Processo Penal, permite-se, está prevista a retratabilidade da representação do ofendido até o momento do oferecimento da denúncia. Significa dizer que o sujeito pode ir até a delegacia, fazer sua representação pedindo para instaurar um inquérito e posteriormente uma ação penal contra uma outra pessoa e depois se arrepender e ir lá na mesma delegacia e falar, olha, eu queria me retratar da representação que eu fiz porque eu não tenho mais interesse em processar essa pessoa. Isso é possível. E aí, ele pode depois voltar atrás dessa retratação? Minha pergunta é a seguinte, e depois ele resolveu ter interesse de novo? Se ele tem interesse de novo, ele pode voltar para a mesma delegacia e falar, olha, eu mudei de ideia, agora eu quero representar assim. Sim, o sujeito pode. A retratação da representação do ofendido, ela é possível desde que o fato não tenha sido atingido por uma causa de extinção de punibilidade, ou seja, que o fato não esteja prescrito, que o agente não tenha morrido, todas aquelas causas do artigo 107 do Código Penal. Mais uma coisa importante. Quando a gente fala da
requisição do ministro da Justiça, nós temos regras diferentes dessas aplicáveis à representação do ofendido. A requisição do ministro da Justiça, apesar de também ser uma condição de procedibilidade para uma ação penal pública condicionada, ela é sujeita a formalidades. Então, ela é sempre um documento assinado pelo ministro da Justiça, né, que é de titularidade exclusiva do ministro da Justiça, que tem como destinatário o Procurador-Geral da República. Nesse caso, quando a gente tem uma requisição do ministro da Justiça, nós falamos em uma divergência doutrinária com relação à retratabilidade. Uma parte da doutrina vai dizer que sim, a requisição do ministro da Justiça seria retratável por uma falta de por uma falta de proibição normativa. Ou seja, se a norma não veda, significa dizer que poderia haver a retratação. Mas a doutrina majoritária vai entender diferente. A doutrina majoritária vai entender que não cabe retratação no caso de requisição do ministro da Justiça. Por quê? Porque por se tratar de um ato político e pelo Código de Processo Penal, lá no artigo 25, apenas se referir à representação do ofendido, significa dizer que o legislador deliberadamente se omitiu nesse aspecto, não prevendo a retratação da requisição do ministro da Justiça, exatamente por ela não ser cabível. Outra coisa importante para ser chamada a atenção aqui é que, com relação à requisição do ministro da Justiça, nós não falamos em um prazo. Essa requisição pode ser feita a qualquer momento, desde que o fato não tenha sido atingido por uma causa de extinção de punibilidade, ou seja, que o fato não esteja prescrito. Por outro lado, quando falamos em uma representação do ofendido, a representação do ofendido ela é atingida por uma hipótese de prazo decadencial. A representação do ofendido só pode ser feita no prazo de 6 meses, contados do conhecimento de autoria. Com relação às ações penais de iniciativa privada, nós temos regras distintas, que vamos ver no próximo vídeo.